Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje são as constituições brasileiras, mais especificamente alguns pontos importantes dessas constituições para você poder colocar na sua redação, para ser um grande repertório da sua redação. Afinal de contas, a gente sabe muito bem que muitas redações modelo 1000 colocaram Constituição no modelo, na redação em si, principalmente se a gente pensar na Constituição de 1988, a Constituição Cidadã. Então, se você quer entender um pouquinho dessa história das constituições e de quais fatores serão importantes e interessantes para você colocar na sua redação, continua assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever nesse querido canal. Aqui tem conteúdo de redação, de história, de sociologia, atualidades, revisões, correção de exercício, bastante coisa. Então já aperta esse botão vermelho aí, dá um like nesse vídeo para dar aquela moral pro canal e não se esquece que no @historizandotati no Instagram tem mais conteúdo para você. Vamos começar então entendendo uma divisão básica aí das constituições brasileiras. Nós consideramos então ao todo 7 constituições no Brasil. Aí eu coloquei em duas categorias para a gente entender. As democráticas, porque entre aspas, porque algumas delas não têm aí uma participação da maioria, mas em comparação aí às ditatoriais ou autoritárias, com certeza elas são aí no grupo das democráticas por relação do voto, entre outras coisas, mas ao longo desse vídeo vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso. Então, dentro das chamadas democráticas, nós temos a de 1891, da Primeira República, a de 1934, da Era Vargas, a de 1946, do governo Dutra, a de 1988, da Nova República. E as autoritárias, outorgadas, seria a de 1824, do Primeiro Reinado. O Primeiro Reinado não é uma ditadura, tá, gente? É uma monarquia hereditária, constitucional, porém, a gente sabe que, se você não sabe, inclusive tem um vídeo aqui no canal, vou deixar nos cards, a gente sabe que a Constituição de 1824 ela foi outorgada, então ela foi forçada pelo Dom Pedro I. Além disso, nós temos a de 1937, do Estado Novo, e a de 1967, da ditadura militar, ambas ditaduras que o Brasil viveu. Ao longo também desse vídeo você vai entender um pouco mais sobre. Vamos falar um pouquinho de direitos aí, de conquistas e limitações que essas constituições colocam, né, ao longo do tempo, e que você pode usar isso na sua redação como um exemplo, como uma comparação entre vários outros aspectos, tá? Começando aí com a questão do voto. Vamos entender como é que funcionou o voto ao longo da história brasileira. Gente, isso já caiu inclusive no Enem numa questão de humanas, tá? Colocou-se aí, na época, foi um gráfico que eles colocaram na prova de humanas, colocando aí quantas pessoas votavam independendo da época. E aí você tinha que determinar ali por que essa diferenciação aí de pessoas, tá bom? Bom, a nossa primeira Constituição, de 1824, ela tem um voto que a gente chama de voto censitário. O que significa isso? Voto censitário é através da renda. Então, precisa de um determinado patamar de renda para você votar. Quer dizer que só rico milionário participava? Não, não quer dizer. Nós temos aí, dentro do período imperial, alguns níveis de votação. E quanto maior o nível, maior a renda você vai ter. Então, primeiro você tem a primeira votação, que vota em pessoas para votar em representantes, e aí você tem essa segunda votação, que são essas pessoas que votam nos representantes, e os representantes em si. Esses representantes, inclusive, precisavam ter determinada renda também para a participação política. Então, na verdade, a maior renda era justamente de quem poderia se eleger, beleza? Digamos assim. Mas, querendo ou não, é um voto censitário, é um voto que limita através da renda. Em 1881, a gente tem uma lei chamada Lei Saraiva, e essa Lei Saraiva vai dificultar a vida dos analfabetos. A Constituição de 1824, ela não citava aí uma condição de alfabetizado ou não para votar. A condição que se tinha era de renda. Porém, em 1881, com a Lei Saraiva, essa lei exigia uma assinatura da pessoa quando ela votasse. E, gente, se a pessoa assina, teoricamente ela é alfabetizada. A gente sabe que não é só isso que transforma uma pessoa em alfabetizada, mas naquela época era. Então,
Em 1881 vai reduzir e muito a questão do número de votantes na época. E isso permanece em 1891, que é a nossa primeira Constituição Republicana. Essa questão do voto censitário deixa de existir, não é mais pela renda, porém a proibição do voto com relação aos analfabetos permanece. Além disso, a gente tem o chamado voto aberto. O que é o voto aberto? Todo mundo sabe em quem você votou. Não é um segredo, né? Digamos assim, não é um voto secreto, é um voto aberto, todo mundo sabe. E para quem não lembra, inclusive aqui já também temos vídeos no canal sobre a República Oligárquica, para quem não lembra, isso era perfeito para manipulação de eleições, principalmente em caráter regional, quando a gente fala das figuras dos coronéis, né, do coronelismo, do voto de cabresto, entre todas essas questões bastante complexas e bastante tensas no período da República Oligárquica, né? Então nós temos em 1891 essa grande dificuldade aí com relação ao voto. Então observe que aqui eu estou colocando tanto o caráter positivo quanto o caráter negativo, e é a partir do seu argumento na redação é que você vai poder usar para um lado ou não, tá? Com relação a 1934, que é a primeira Constituição dentro do período da Era Vargas, nós temos algumas conquistas aí importantes. Primeiro, a gente tem o voto secreto. Inclusive, a Era Vargas, a Revolução de 30, né, ou o golpe de 30, vai promover muito essa crítica à chamada República Oligárquica, a esse voto de cabresto, a essa manipulação das eleições, né, tudo isso. Então, o voto secreto vai ser algo essencial para todo mundo ali que promoveu esse momento aí varguista. Não só isso, mas as sufragistas, o movimento das sufragistas já existia não só no Brasil como no mundo, tá? De uma forma mais complexa, assim, desde o início aí do século XX, nós temos os movimentos das sufragistas, que são mulheres lutando pelo voto, né? O voto feminino. E a resposta vai ser, na Constituição de 34, vai ter o voto feminino. Claro, gente, que vai ter algumas condições para esse voto, não vai ser simples e todas as mulheres, geralmente eram mulheres emancipadas, o que significa? O que significa isso? Mulheres que não dependiam dos seus maridos ou dos seus pais, e isso naquela época era muito difícil, mas é uma conquista, não deixa de ser uma conquista, né? Mesmo porque a mulher colocada aí nessa situação de poder participar ativamente da política já é algo muito importante, já que ao longo de muito tempo, não só no Brasil, mas no mundo, a mulher era vista como um ser aí não político, que ficava só dentro de casa, só na vida privada, que não participava da vida pública. Então, essa é uma conquista muito importante em 34. Nós também temos a Justiça Eleitoral, TSE e TRE. O que significa isso? Significa na preocupação maior com as eleições, para tentar evitar as fraudes. Quer dizer que acabou a fraude? Não. Mas observe que de 1891 para 1934, esse aspecto é muito importante, já que a gente tem, então, essa tentativa de anular aquela política ali do voto de cabresto que ficou, então, na República Oligárquica. Ainda com relação ao voto, em 46 nós temos de fato a primeira vez que a mulher vota. Por que eu estou falando isso? Nós temos em 37 o Estado Novo. Então, durante toda a Era Vargas, desde 1930 até 1945, ninguém votou, na verdade, né? O Vargas, ele, tô falando votar no sentido para presidente e tal, você pode ter tido até eleições legislativas, tudo bem? Mas até mesmo no Estado Novo ali foi muito mais complicado, né? Essa questão de eleição, com fechamento de congresso, proibição de partido político, como é que você vai ter eleição, né? Mas, de qualquer forma, a mulher vai exercer mesmo. A conquista foi em 34, mas exercer essa conquista é em 46, né? Então, vai ser a primeira vez do voto feminino na prática. Não só isso, mas a Constituição de 46, ela tem essa, entre aspas, exceção, porque foram 4 presidentes eleitos na sequência. E isso na história do Brasil até aquele momento não tinha acontecido. Até hoje, se a gente pensar, né? Desde a Nova República até aqui, a gente já teve aí problemas, né? Interrupções aí democráticas. Então,
Logo, nós não temos aí essa sequência exata de presidentes eleitos, mesmo com treta, tá, gente? Não tô falando que esse período de 46 também foi paz e amor. O JK quase sofreu um golpe, o João Goulart quase sofreu um golpe, quase sofreu não, sofreu um golpe, mas o João Goulart quase sofreu 2 vezes o golpe, na verdade, né? Porque ao tentar assumir aí a vice-presidência devido à renúncia de Jânio Quadros, ele praticamente não assumiu de primeira, né? Então foi um período muito conturbado. Não tô falando aqui que foi paz e amor, mas também é uma característica importante da gente lembrar. A Constituição de 88, que é a queridinha de vocês, né? Nós temos um voto facultativo para pessoas de 16 e 17 anos e para mais de 70 anos, e não só isso, mas voto facultativo para os analfabetos. A gente tem, pela primeira vez na história, os analfabetos sendo citados na Constituição com direito a voto, né? Porque lembra que eu falei que em 24 não existia citação a analfabeto ou não, né? O que teve aí foi uma dificuldade na Lei Saraiva. Mas em 88, então, foi a primeira vez a ter esse voto dos analfabetos. Você pode aí citar isso como uma conquista, né, democrática, porque querendo ou não, se, por exemplo, se a maioria fosse analfabeta, a maioria não votaria, né? Mesmo a gente sabendo que não é o caso do Brasil hoje, naquele momento, nós tínhamos, né, um número muito maior de analfabetos, então foi uma conquista democrática, sim. E 37 e 67 são constituições ditatoriais, nós temos, na maioria das vezes, ausência de processos eleitorais ou dificuldade nos processos eleitorais. Em 67, no período da ditadura militar, teve processo eleitoral, principalmente para cargos legislativos, mas assim, não é nem de longe um processo democrático, mesmo porque a gente tem um bipartidarismo com o AI-2, a dificuldade da oposição em conseguir se eleger, enfim, diversas outras questões aí a serem discutidas. Nós temos a proibição de partidos em 37 e, como eu disse, bipartidarismo em 67. Com relação aos trabalhadores, nós temos em 1891 a ausência de direitos do movimento dos trabalhadores no início do século XX. Por que eu estou falando isso? Nós temos algumas conquistas trabalhistas ao longo do tempo. Porém, né, nem na primeira Constituição de 24, nem na de 1891 não existe citação com relação aos trabalhadores. Tanto que aqui no canal a gente também viu sobre a República Oligárquica a questão social é caso de polícia. Em que sentido? Esses movimentos sociais, eles eram reprimidos com bastante violência, porque o governo não dava aí espaço, né, para a questão dos direitos, da conquista dos direitos. Então, o movimento dos trabalhadores teve digamos assim, uma maior promover. Desculpa, gente. O movimento dos trabalhadores no início do século XX começou a crescer, tá? Principalmente porque a gente tem uma iniciativa industrial, claro que não chega nem perto da era Vargas e posteriormente com o JK, mas tem uma iniciativa industrial e não só isso, mas a vinda de imigrantes traz também não só a questão da tecnologia, etc., mas traz também os ideais que estão acontecendo lá na Europa. E esses ideais envolvem tanto o anarquismo quanto o socialismo. Então os movimentos dos trabalhadores vai crescer bastante nesse momento. Mas só em 34 a gente tem, de fato, aí na Constituição de 34, direitos trabalhistas, né? Salário mínimo, repouso de 8 horas, férias, etc, etc, etc. E também é criada uma justiça do trabalho. Só que, e lembra que eu falei para vocês, eu vou trazer tanto o lado legal, o lado bom, quanto o lado ruim, né? Então, são direitos essenciais, são muito importantes na Constituição de 34. Mas se você quiser, por exemplo, problematizar isso, tem como e muito. Por quê? Nesse momento aí de 34, as leis trabalhistas eram válidas apenas para trabalhadores urbanos. Mas, Tati, qual que é o problema disso? O problema disso nós estamos em 34. Em 34, o Brasil, a maior parte do Brasil é rural e não urbano. Então, na verdade, essas leis trabalhistas vão atingir uma minoria e não uma maioria. Entende essa lógica? Então, você pode aí discutir e problematizar isso, tá? As pessoas às vezes endeusam Getúlio Vargas e tudo mais. Primeiro que é uma conquista dos trabalhadores, tá, gente? A gente tem movimentos aí, como eu disse, desde o final do 19 e início do 20, né? O Getúlio Vargas meio que se viu aí obrigado a colocar isso, mas ao mesmo tempo ele não vai atender a uma maioria, ele vai atender a uma minoria.
Então, é legal a gente problematizar isso. Em 37, nós temos a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Essas leis, então, já existiam, vai só aí ter uma consolidação, colocada na prática aí uma questão da lei. E, gente, na verdade, a CLT, grande parte aí do uso da CLT naquela época, né, de se colocar a CLT ali e tudo, foi para a figura do Vargas, entendeu? Ainda mais que a gente está aí num processo de Estado Novo, em 43, então foi para o Vargas ali fazer seu filme, digamos assim. Em 46, nós temos um direito à greve citado na Constituição, isso é muito importante, mas ao mesmo tempo você pode criticar bastante porque esse direito à greve era bastante restrito, tá? Não era assim, geral pode fazer greve, pronto, acabou. É citado, mas tem várias restrições. Nós temos o 13º salário sendo instalado, isso é muito importante também. E o Estatuto do Trabalhador Rural, tanto o 13º salário quanto o Estatuto do Trabalhador Rural no governo do João Goulart, tá, gente? Lembrando que 46 a Constituição é no governo do Dutra, então vai demorar um pouquinho, vai chegar aí em João Goulart para de fato ter essas duas outras conquistas. Gente, desculpa o foco aí, tá? Então o direito à greve vai ser em 46 mesmo, mas o 13º Estatuto do Trabalhador é no governo do João Goulart. Em 67 a gente tem o FGTS, o famoso Fundo de Garantia. Você sabe o que é Fundo de Garantia? Pois é, comenta aqui para mim se você sabe como é que funciona, o que é o Fundo de Garantia. Na verdade, o Fundo de Garantia foi uma alternativa que o governo militar lançou, porque anteriormente existia uma outra lei que obrigava ao trabalhador, se ele ficasse mais de 10 anos numa empresa, a ele não ser demitido. Era quase como se fosse um serviço público, porque assim, você ficaria 10 anos naquela empresa, aquela empresa mesmo sendo privada, e se você ficasse esse tempo todo, era proibido te mandar embora, tá? Mas aí o governo ditatorial resolveu isso, anulando essa lei, mas no lugar disso colocando o Fundo de Garantia, o FGTS. E é uma maior restrição às greves também em 67. Se já era restrito em 46, na ditadura então vai ser mais restrito ainda. A gente tem inúmeros casos bem conturbados de bastante violência com relação à greve de trabalhadores na ditadura militar. E em 88 a coisa fica diferente, a greve vira um direito fundamental na Constituição de 88. Nós temos também a licença paternidade, infelizmente 5 dias, né? Tipo assim, o pai 5 dias é o suficiente para ele cuidar do filho, né? Digamos assim. Mas é uma conquista, a gente não pode negar, né? E em 2017 a gente tem uma reforma trabalhista. Claro que essa reforma trabalhista ainda vai ser muito discutida, né? Na época se tinha aí o discurso que ia aumentar o número de empregos e tal, mas a gente, né, antes mesmo da pandemia, sabe que essa não é a realidade da reforma trabalhista. Enfim, não vou causar polêmicas aqui, mas saiba que 2017 mexeu bastante com a CLT que a gente conhecia desde a era Vargas. Com relação às questões religiosas, como é que funcionou as nossas constituições ao longo do tempo com relação à religião? Na verdade, eu trouxe duas aqui com relação a essas questões religiosas. A primeira, porque vai ser a nossa única Constituição, é de 1824, que vai ter uma religião católica como oficial, tá? E não só isso, mas nós temos o padroado e o beneplácito, tá? O que significa padroado e beneplácito? São duas questões em que o imperador vai ter direito tanto de nomear cargos da igreja, como bispos e etc. E não só isso, mas tudo que vier de Roma, né, que é a sede ali da Igreja Católica na época não tinha Vaticano, tá, gente? Era Roma. Então, tudo que vinha de Roma, as decisões que vinham de Roma, o imperador tinha que aprovar ou não. Inclusive, para quem não se lembra, no segundo reinado, Dom Pedro II teve problemas com relação a isso, né? Porque ele negou algumas medidas de Roma. Mas isso não é assunto para esse vídeo. O que eu quero que vocês entendam é que em 1824 foi a única vez que a Constituição colocava uma religião oficial, que era a religião católica. Isso quer dizer que ao longo do tempo as questões mudaram muito? Não, não quer dizer, mas na prática, na lei, era só em 1824 que a gente tinha uma religião oficial.
Só que religião oficial naquela época não significa que você era proibido de ter outras, tá? Mas você não poderia praticar essas outras em espaço público, só em espaço privado, tá? Então dificultando bastante aí outros cultos de outras religiões. Em 1891, então, já na nossa segunda Constituição, já é instalado o Estado laico e em todas as outras terão aí o Estado laico como base. E aí, de novo, a gente pode também tanto ver do lado positivo, né, liberdade religiosa, quanto do lado negativo, porque mesmo sendo um Estado laico, o nosso país aí ainda tem uma política muito religiosa, se a gente for para pensar nos feriados que a gente tem, se a gente for para pensar que em muitas escolas públicas ensinam questões religiosas no sentido de, bom, na época que eu estudei em escola pública eu tinha que rezar antes de entrar para a escola, mas a escola é pública, se é pública é laico, né? Não pode ter nenhum tipo de reza, nem nada disso. Enfim, a gente pode aqui ficar horas discutindo sobre, mas é uma boa crítica a se fazer com relação às questões das leis, né, de como essas leis são aplicadas, principalmente no Estado laico. E outra questão bastante polêmica é a imunidade tributária. O que significa isso? Igrejas e questões de templos e tudo não pagar imposto, ou a maioria dos impostos. Isso também existe desde 1891, mas nos últimos anos tem sido bastante discutido, né? Infelizmente, a gente vê muitas igrejas, muitos templos usando isso a seu favor. Em que sentido? Em sentido de se enriquecer. E se enriquecer às custas de quem? Do fiel. Você conhece algum caso assim? Comenta aqui. Mas assim, é muito fácil conhecer casos assim, né? Eu acredito. É só você ligar a televisão que você, infelizmente, vai ver muitas situações dessas, né, de manipulação, de questão de dinheiro. Às vezes faz a pessoa que não tem nada dar dinheiro para essas pessoas que têm muito, né? Enfim, em nome, em prol de alguma coisa que não necessariamente é a realidade. Bom, agora eu vou pegar cada Constituição aqui com vocês e falar alguns fatos importantes que a gente ainda não discutiu, mas que você pode ainda utilizar em sua redação, em seus argumentos, tá? Então, algumas características importantes. Em 24, lembrando que foi uma monarquia hereditária, então essa monarquia hereditária vai ser, primeiro, uma coisa inédita, né, com relação à nossa história aí no Brasil, a gente vai ter esse momento. Não só isso, mas a gente estava envolto de repúblicas, né, enquanto praticamente todas as independências aí da América Latina foram república, a gente virou monarquia, então a gente foi uma exceção. Não só isso com relação à exceção, mas temos o poder moderador, que foi uma alternativa que o Dom Pedro I utilizou para aí ser o mais autoritário possível. Então, além dele outorgar aí a Constituição, ele lança essa ideia do poder moderador. Em 1891, a gente tem uma república federativa pela primeira vez, por isso que eu coloquei aí, não quer dizer que as outras não sejam, tá? Mas é pela primeira vez. E nós temos o casamento civil. Lembra que eu falei sobre a questão do Estado laico? Pois é, o registro civil ele já existia, tá, gente, no Brasil, mas o casamento não, o casamento era de responsabilidade da igreja e agora deixa de ser e tem aí a possibilidade do casamento civil. Você tem que casar no civil, né? Hoje em dia você não pode casar só no religioso e considera-se casado, casada, não, tem que casar no civil também. Em 1934, nós temos uma conquista educacional importante, anota essa aí, porque, né, a redação gosta disso. Ensino primário gratuito e obrigatório a partir de 1934. E nós temos a defesa das riquezas naturais do país, o Estado se preocupando com as se preocupando com as riquezas naturais do país, pela primeira vez aí também algo muito importante. Em 37, tanto 37 quanto 67, nós temos maiores poderes para o executivo, né? Afinal de contas, é uma ditadura. Gente, quando você tem um desequilíbrio de poder, é considerado aí questões autoritárias ditatoriais, e esse desequilíbrio é muito grande, porque o executivo, tanto na era Vargas em 37, né, no Estado Novo, quanto na ditadura militar, vai ter muito mais poder, né? E o fechamento de todos os partidos, de todos os grupos políticos eram proibidos, a ANL, a AIB, entre outros, né? PCB, entre outros. Em 46, nós temos, observe aqui que eu coloquei para vocês em 46, algo que contrasta com 37 e 67. A Constituição de 46, observe que ela está entre duas ditaduras. Então, ela vai trazer algumas preocupações
muito importantes justamente num período pós-ditatorial, principalmente com relação aos direitos do cidadão, independente de convicções religiosas, filosóficas ou políticas. Isso é muito importante ser citado, né? Porque existe uma perseguição política muito grande dentro de períodos ditatoriais. Então, a Constituição de 46 ela vai se preocupar com isso, vai se preocupar com questões de censura, de proibir censura, etc, tá? Em 67, como eu disse, a gente tem esse desequilíbrio de poder no executivo e nós temos os chamados AIs, que são os atos institucionais, que são atos aí, são decretos que não precisavam de aprovação do Congresso. É isso que eu estou falando de desequilíbrio de poder. Então, o presidente não precisava de Congresso, de nada para definir alguma coisa. Ele simplesmente definia e jogava num ato institucional. Durante a ditadura tiveram vários AIs, né, que a gente fala, mas a gente costuma estudar os 5 primeiros. Já tem uma série completa aqui sobre ditadura militar. Aconselho a você dar uma olhada. Por último, mas não menos importante, a Constituição queridinha de vocês, né? Vocês amam citar a Constituição de 1988 na redação. E eu compreendo, né? Uma Constituição cidadã que vai trazer inúmeras questões sociais e como a prova, né? A redação cobra muito essa questão do social. É sim legal de se citar, mas primeiro, cuidado para não ser muito clichê e segundo, cuidado aí com essa visão crítica, né? Porque não é só porque a Constituição fala que as coisas acontecem de fato, a gente sabe disso, o próprio Enem já cobrou isso em questão também. Com relação a essa Constituição cidadã, nós temos assembleias desde 1986 para formular essa Constituição. Nela a gente consegue perceber uma ampliação de direitos e questões sociais que eram tratadas de uma forma inédita, que nenhuma outra Constituição que a gente estudou hoje tratou. Como, por exemplo, racismo e tortura como crime inafiançáveis, extremamente importante. Lembre-se que a Constituição vem logo depois de um processo de ditadura, né, gente? A ditadura terminou em 85. Então, aí, principalmente falar de tortura também, né? Racismo, lógico, muito importante, mas tortura porque a gente tem um período aí muito próximo de trauma, né, com relação à tortura. Demarcação de terras indígenas e quilombolas, também algo inédito. Ampla garantia de direitos fundamentais, como moradia, saúde, educação. Nós temos em 2006, lembre-se, gente, que a Constituição é de 88, mas tem vários adendos, né? Em 2006, a Lei Maria da Penha, muito importante para as questões das mulheres no Brasil. Em 2015, o feminicídio. Não sei se você sabe o que é feminicídio, inclusive, infelizmente, devido à ignorância, muita gente critica a lei do feminicídio, porque acha que não tem sentido, porque acha que é assassinato do mesmo jeito, que é tudo igual. Gente, não é igual. O feminicídio quer dizer que alguém morreu, uma pessoa morreu simplesmente por ser quem ela é. Tipo, a pessoa não fez nada. Eu sou mulher, morri por isso, né? E isso acontece, infelizmente, muito no nosso país, não só no nosso país, mas no mundo, né? Então, é sim uma lei necessária, é sim uma lei que precisa acontecer, mesmo porque a violência contra a mulher, a gente sabe aí, é muito, muito grande. Casos de violência contra a mulher, a questão né, de posse, o sentimento de posse que os maridos, namorados, exes, etc., sentem com relação às mulheres, a gente já tem inúmeros casos, né? Não preciso nem ficar citando aqui, então é sim uma conquista muito importante do nosso tempo. E para finalizar aqui, os artigos que vocês curtem citar, né? Da Constituição na redação. Gente, não precisa decorar artigo, tá? O corretor ou corretora da redação não vai ver se você acertou ou errou o artigo da Constituição. Você precisa entender o que a Constituição fala, né? Então, por exemplo, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, né? Então, falando da liberdade, igualdade, segurança, propriedade, etc. Observe aí que tem muito uma questão do liberal, né? Do liberalismo, do iluminismo, por exemplo, né? Não só essa Constituição, mas a maioria das constituições que foram aí com base liberal citam isso, né? Desde aí de 1776, da independência dos Estados Unidos. O artigo 6º são direitos sociais, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência, enfim, tem muita coisa sendo citada aí como direito, né? E aí, mais uma vez, a gente pode fazer muitas críticas com relação à prática disso. Na Constituição também
Vai ser inédito um capítulo próprio destinado à questão da segurança, da ciência e da tecnologia, que tá precisando ser valorizada, não é mesmo, gente? Da comunicação social, do meio ambiente e com relação aos índios, aos indígenas, aos nativos, também uma questão inédita. E eu trouxe aqui alguns programas sociais que são meio que reflexo, né, disso, que é o Bolsa Família, ProUni, Ciências Sem Fronteiras, Minha Casa Minha Vida, entre outros programas sociais. Se você conhece mais, deixa aqui embaixo, mas foi só para dar um exemplo para você. Bom, gente, eu quero saber, deixa eu ficar mais perto aqui de você. Quero saber, você gostou desse vídeo? Você quer ver mais conteúdo de redação, mais repertório? Comenta aqui embaixo. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e me procura lá no Instagram pra gente conversar mais, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima!